O Dr. Hubbard afirmou que suas descobertas indicavam abuso infantil, sexual e tortura. O casal do Arizona, acusado de torturar 3 filhos, resultando na morte de uma menina de 10 anos, segundo promotores, apresentou sua defesa. Isso acontece após uma audiência preliminar que durou horas, na qual o casal teve que sentar e ouvir essas acusações horríveis feitas contra eles. Selecionamos os principais momentos do tribunal, enquanto o Estado busca justiça por uma criança vulnerável. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Sou Jesse Weber. Você sabe, a infância deveria ser divertida, certo? Você está aprendendo sobre si mesmo, explorando o mundo, passando tempo com amigos e família, se divertindo. Segundo promotores do Arizona, os últimos anos da infância de Rebecca Batiste, de 10 anos, foram um pesadelo. Esse pesadelo acabou no fim de julho. Foi quando os paramédicos a encontraram inconsciente ao lado de um carro na beira de uma rodovia. Isso ocorreu enquanto seus irmãos mais novos assistiam do carro. Há quanto tempo ela está inconsciente? Nós não sabemos. Ela fugiu e foi encontrada na terra. Para esclarecer, Rebecca estava cheia de hematomas, arranhões e desidratada. Agora, ela foi levada às pressas para diferentes centros de trauma para tentar salvar sua vida, mas ela morreu alguns dias depois que aquela filmagem da câmera corporal foi gravada. Precisamos falar sobre o pai biológico dela, Ricardo Batista, e sua namorada de longa data, Anícia Woods, principais figuras neste caso. Por quê? Eles contaram aos socorristas que haviam se mudado recentemente de Phoenix para uma área rural no condado de Apache, onde moravam em uma iurta. É uma cabana de um cômodo. Disseram que Rebecca já havia fugido antes, e naquele dia, um vizinho a achou numa vala e a levou para a iurta no Nate Televisão, agora, aparentemente, sem sinal de celular, sem saber exatamente para onde ir, o que eles acabam fazendo. Eles dizem que saíram de carro e ligaram para o 911 durante o trajeto. Apesar disso, parecia faltar preocupação com a garotinha ao ouvir a ligação para o 911 com a central. Você sabe como chamar uma pessoa negra? Sim, eu... Sei, infelizmente. Você carrega o fardo psíquico? Está esperando por ele lá fora? Estou pronta para eles, tentando recuperar o fôlego dela. Agora, Batiste e Woods enfrentam acusações muito graves. Homicídio em primeiro grau, abuso infantil, molestamento de uma criança. Os promotores acreditam que o casal abusou de Rebecca e também de seus irmãos mais novos, KB1 e KB2. Isso está nos documentos do tribunal e durante as audiências presenciais. Depois, chegamos ao dia 4 de setembro. Foi quando ocorreu uma audiência preliminar. Isso serve para determinar se havia provas suficientes para que o caso avançasse para o julgamento. E os promotores haviam apresentado o que é chamado de moção de junção. Basicamente, é juntar os casos de Baptiste e Woods em um só julgamento. Essa foi a primeira questão que o juiz abordou. Estou ciente da moção de junção. Acredito que foi apresentada pelo Estado no dia 25. Também estou ciente de que o Sr. Brewer apresentou a resposta e objeção, que foi acompanhada pelo Sr. Lee em nome de seus clientes. Não estou preparado para decidir sobre isso hoje. Estou preparado para prosseguir com as 2 audiências sendo realizadas ao mesmo tempo. Para esse fim, vou decidir, é claro, sobre a moção de reunião no momento apropriado para poder fazer isso. Acho que as questões do julgamento, é claro, são as mais urgentes e importantes ali, mas felizmente não precisamos lidar com isso hoje. Mas eu gostaria de informar a todas as partes que, se eu fizer qualquer decisão sobre a admissão de provas ou testemunhas, capacidade de testemunhar, etc., essa decisão será aplicada. Essa admissão se aplicaria a ambos os casos apenas para fins da audiência preliminar de hoje. Para agilizar, os promotores chamaram só uma testemunha nesta audiência, o agente principal, Cole Soderquist. Ele ficou quase 3 horas no banco das testemunhas. Ele se referia a tudo que foi achado nessa iurta para as crianças, certo? E o que eles tinham a dizer sobre como era a vida. As autoridades já conversaram com os vizinhos em toda a área do rancho? Sim, conversaram. Já foi decidido se eles vão testemunhar no julgamento? Sim. Você chegou aí para Phoenix em algum momento para trabalhar nessa investigação? Sim, foi.
E quando você estava em Phoenix, a quais lugares você foi? Eu fui ao Hospital Infantil de Phoenix. Eu fui à Empower College Prep. Eu fui ao complexo de apartamentos onde eles moravam. Eu estive presente na autópsia. Eu compareci ao funeral. E é isso para Phoenix. Ao conversar com os professores e a administração da Empower Prep, você mencionou a disponibilidade deles para testemunhar no julgamento? Sim, Eles disseram que estariam disponíveis? sim, indicaram. E quanto aos vizinhos do condomínio onde eles moravam antes de se mudarem para cá? Sim, Eles estavam dispostos a testemunhar? sim, eles estão. Você falou sobre várias instalações médicas. Tem o Hospital Infantil de Phoenix e também o Pequeno Colorado. Você entende que, se qualquer intimação fosse entregue a algum dos profissionais médicos envolvidos neste caso, eles testemunhariam no julgamento? Sim, eles testemunhariam. Agora, você sabe, nós acompanhamos essa história desde o começo e conseguimos fazer isso graças ao apoio incrível que recebemos do nosso patrocinador, Morgan & Morgan. Esse é o maior escritório de advocacia de lesões dos Estados Unidos. É um escritório com mais de 1.000 advogados. Sabe por que eles são tão grandes? Porque eles vencem muito. Eles já recuperaram mais de 25 bilhões de dólares para mais de 500 mil clientes. Pense nisso. Nos últimos meses, um cliente na Flórida recebeu 12 milhões de dólares depois que a seguradora ofereceu apenas 350 mil dólares lá na Pensilvânia. Cliente recebeu 26 milhões de dólares de indenização, 40 vezes mais que a oferta de 650 mil da seguradora. Outro cliente seu, na Pensilvânia, recebeu 29 milhões após oferta inicial de 500 mil dólares. Mesmo que ache que seu caso não valha milhões, por que não processar e lutar por ele? Você merece Morgan & Morgan. Eles facilitam tudo. É possível abrir um processo no celular com só 8 cliques. Se você se machucou, pode abrir um processo em fordpeople.com/LC Sidebar pelo link abaixo ou escaneando o QR Code na tela. E o delegado Soderquist descreveu como eram as condições nessa iurta. Era muito isolado, até dos vizinhos. Foi confirmado que essa construção primitiva não tinha eletricidade ou água encanada. Você pode descrever brevemente para o tribunal como estava a iurta quando você a viu? Sim, quando cumprimos o mandado e entramos na iurta, ela estava coberta de roupas, lixo e fezes de animais espalhados pelo chão. E em relação ao tamanho, você pode dar um tamanho aproximado? Talvez 20 por 20. E havia outros prédios ao redor? Sim, havia. Eles estavam sendo usados, pelo que você podia perceber? Exceto pelo banheiro, não. E então, ao olhar ao redor, você se lembra da situação da roupa de cama? Sim, eu lembro. Como era a situação da roupa de cama? Havia um colchão de casal no lado sul. Havia um colchão inflável no lado norte e um colchonete de varanda balançante no chão, ao lado da cama de casal. E com base na investigação, as declarações incluem os depoimentos das crianças. Você entendeu a disposição das camas? Sim, entendi. Você pode descrever isso para o tribunal? Sim, Richard e Anícia ficaram na cama de casal no lado sul. KB1 e KB2 ficaram no lado norte, no colchão inflável, e RB dormiu na almofada da cadeira no chão. O promotor pediu ao investigador principal que descrevesse o estado de Rebecca ao ser encontrada à beira da estrada. Ela é chamada de RB. E também citaram essa ligação para o 190. Então, eu quero falar um pouco sobre como os profissionais de saúde se envolveram. Houve ligações para o 190? Sim, houve. E com essas informações, você revisou ou leu o resumo das ligações para o 190? Sim, eu revisei. E houve algo que chamou a atenção, especificamente nas ligações para o 190, em relação a Hare Woods, quando perguntaram se ela entendia de reanimação cardiopulmonar. Sim, houve. Não há nenhuma probabilidade razoável de que a senhorita Woods vá conseguir testemunhar. Isso é uma declaração feita fora do tribunal. É uma prova testemunhal indireta. Por isso, não considero admissível quanto ao meu cliente. Tudo bem. Vou rejeitar a objeção e prosseguir. Quando perguntaram se ela sabia fazer reanimação cardiopulmonar, qual foi a resposta? Sim, infelizmente.
Pelo que você entendeu da investigação, ela era formada em medicina. Sim. E qual era a formação médica dela? Ela era uma CNA. Você sabe o que significa CNA? Eu não sei. Mas é um profissional médico de alguma forma. Correto. Ela descreveu isso na entrevista, tipo, há quanto tempo ela trabalhava? Acredito que sim. Então vamos voltar para a policial Williams e a câmera corporal que você analisou. Você também analisou o relatório suplementar dela? Sim, analisei. E então, quando ela chegou à cena pela primeira vez, você pode descrever o que ela disse? Como estava a RB? Qual era a condição dela? Quando ela chegou, Arby já estava deitada de costas à beira da estrada. A policial Williams disse que ela estava amarelada, inconsciente, sem resposta e sem pulso, iniciando reanimação cardiopulmonar. E ela fez alguma observação em seu relatório complementar sobre o estado físico de Arby, sobre o corpo dela? Sim. Você pode descrever isso? Ela estava gravemente desidratada e desnutrida. E quanto a aspectos físicos, em termos de coisas específicas no corpo dela? Ela apresentava hematomas pelo corpo, lábios muito secos e pele amarelada. O Estado apresentou 95 provas na audiência, o que os advogados de defesa consideraram excessivo. Mas o juiz permitiu mesmo assim. Embora não exibidas publicamente, pessoas no tribunal viram imagens dos ferimentos horríveis de Rebecca admitidas como prova. De acordo com a Fox 10 Phoenix, os avós maternos de Rebecca estavam na galeria. Eles ouviram tudo isso e, segundo reportagens, ficaram devastados com o que era mostrado e dito. A sargento Rona entrou em contato comigo e me disse que ela estava com hematomas da cabeça aos pés. Havia ferimentos na região vaginal e anal dela. Ela tinha unhas dos pés danificadas e faltando, além de marcas de queimadura nas costas que pareciam ser compatíveis com queimaduras de cigarro. Quais foram as informações fornecidas por Little Colorado ao condado de Apache, especificamente sobre a desidratação dela? Que ela estava tão gravemente desidratada que não conseguiria andar sozinha. E em relação à cabeça dela, quais foram as informações iniciais fornecidas? Ela estava com grandes falhas de cabelo na cabeça. Também soubemos mais sobre o estado de Rebecca enquanto ela era levada rapidamente da estrada para centros de trauma. Ela foi levada de helicóptero para o Hospital Infantil de Phoenix. Algo mudou desde que ela estava à beira da estrada, sem pulso e inconsciente, até quando chegou ao Pequeno Colorado. Sim. E o que foi isso? Que ela estava com morte cerebral. Ela estava com morte cerebral, mas tinha pulso? Ela não tinha. Em algum momento ela voltou a ter pulso? Sim, quando ela entrou na ambulância. Ela recuperou o pulso ao entrar na ambulância parada na estrada? Sim. Então ela vai para o Little Colorado e depois para o Phoenix Children. Isso ainda é mais ou menos no dia 27 de julho até 28. Sim. E com base na sua investigação, o que aconteceu no final dessa investigação, nessa parte com ela, no Hospital Infantil de Phoenix? Arby havia falecido. Como disse, Baptiste e Woods são acusados de abuso não só contra Rebecca, mas também contra outras crianças, certo? Seus irmãos agora têm 6 e 8 anos. Registros mostram que, em Phoenix, funcionários da escola relataram declarações preocupantes das 3 crianças, sugerindo que viviam em ambiente inseguro. A Empower College Prep afirma que, das dezenas de denúncias ao Departamento de Segurança Infantil, apenas uma resultou em investigação real. Segundo o Departamento de Segurança Infantil, quando a família se mudou para a iurta isolada e tirou as crianças da escola, o Departamento de Segurança Infantil perdeu contato com elas. O promotor solicitou ao delegado Soderquist que revisasse declarações assustadoras feitas por essas crianças. Então, em relação a novembro de 2023, sobre qual criança esse relatório detalhou? KB, E sobre a KB1, qual foi o relatório? ele chegou à escola com arranhões no pescoço. E as informações que ele forneceu para a professora? A mãe dele fez isso porque ele não limpou? Algo aconteceu após ele contar isso para a professora? Sim. No dia seguinte, ele voltou atrás e disse que foi um acidente. Houve alguma descrição do tamanho dos arranhões? Eles tinham aproximadamente 5 centímetros de comprimento.
Vou pedir que olhe para o dia 10 de fevereiro de 2024. E só para constar, nesse período, essa era a KB. 1 em novembro de 2023, ele teria 6 anos. Sim. Então, em 10 de fevereiro de 2024, quem estava envolvido no relatório com a Empower naquele dia? Qual criança? KB1 também. Qual foi o problema? Que ele tinha vindo para a escola de novo com marcas de arranhão no pescoço. Ele deu alguma indicação do motivo de estar com marcas de arranhão no pescoço? Ele disse que se meteu em encrenca por causa da mãe. Depois que ele disse que se meteu em encrenca e que foi a mãe dele quem fez isso, ele falou mais alguma coisa? Não, ele não falou. Vou te encaminhar para o dia 13 de setembro de 2024. Pode informar qual criança estava nesse relatório? Também KB1. E você pode descrever o que era o KB? Qual era o problema? Ele tinha arranhões no pescoço e disse que a mãe fez isso porque ele se comportou mal em casa. E depois que ele disse que foi a mãe dele quem fez isso porque ele estava se comportando mal em casa, ele falou mais alguma coisa ou mudou a história? Ele disse que estava com dor de cabeça e precisava ir à enfermaria. Ele voltou no dia seguinte? Sim, ele voltou. Quando voltou no dia seguinte, o que disse ter acontecido? Ele disse, deixa, a Anícia não fez isso. Só caí e bati a cabeça. O Departamento de Segurança Infantil acompanhou o incidente com KB, relacionado à conversa com RB. Eles falaram com RB após o incidente? Eu não sei. De uma forma geral, estou passando por algumas datas e tenho mais 2 para você, mas houve mais datas do que estamos discutindo? Sim, houve. Então, ao olhar para o dia 29 de outubro de 2024, você pode me dizer qual criança estava envolvida nesse relatório? Foi o RB. Ela tinha 9 anos naquela época? Sim, ela tinha. E qual era a queixa? Os tornozelos dela estavam vermelhos e doíam. E quando ela reclamou, ela descreveu por que os tornozelos estavam vermelhos e doendo? Sim, ela contou que os pais a obrigavam a correr voltas fora do condomínio. Ela contou quando os pais a faziam correr no condomínio? Consistentemente ao longo do dia. Ela compartilhou alguma informação com a professora sobre ir para casa depois da escola? Sim, ela disse que não queria ir para casa. Ela disse que não queria ir para casa? Correto. E com base na sua investigação com os professores, com que frequência ela dizia isso? Com bastante frequência? Mais tarde, quando perguntam para ele sobre a irmã e se ele sabe que ela foi abusada, o que ela diz, o que ele diz sobre a irmã dele? Quando ela corre no deserto e é punida, ele foi instruído a não comentar o que ocorre com ela. Agora, também tem outro lado aqui. Então, os advogados de Baptiste e Woods tiveram a chance de questionar o delegado Soderquist também. E o advogado de Baptiste, Benjamin Brewer, foi o primeiro e pressionou o delegado sobre a causa da morte, algo que ainda não tinha uma resposta definitiva. Isso porque o laudo da autópsia ainda não havia sido entregue. Qual foi a determinação do médico em relação à causa da morte, à causa da situação em que ela se encontrava? Nós não temos o relatório da autópsia ainda. Eu não sei. Havia sinais de trauma contundente na cabeça? Sim. Havia algo que você encontrou em sua investigação que determinou ou mostrou para você que havia abuso ou contato com algum objeto na cabeça dela? Houve alguma alegação disso? Alguém admitiu algo desse tipo? Não sei sobre admitir, mas pelas fotos e pelas lesões no topo da cabeça dela, sim. Você concorda? As lesões pareciam de cabelo arrancado do couro cabeludo, certo? Sim. E isso seria consistente com o que você encontrou na lixeira, com cabelos que pareciam ser de RB e que estavam presos a uma escova. Sim. Também houve declarações que foram feitas, você sabe, eu acredito. Na investigação, não é verdade que a senhorita Woods indicou que ela
Pode ter usado uma escova para puxar o próprio cabelo. Pode seguir. Tirar os nós. Sim. Havia alguma marca ou algum tipo de ferimento claro na cabeça além disso? Não. Alguém da equipe médica já te disse que a causa da morte foi pelo uso do cinto em RB? Não que eu me lembre. E, falando principalmente do ponto de vista físico, a única acusação feita contra o Sr. Batiste foi que ele usou um cinto? Acredito que sim. Houve alguma indicação ou algo que sugerisse que ele usou a fivela do cinto em vez do outro lado do cinto? Eu não me lembro. Sua experiência na aplicação da lei, talvez experiência pessoal, muitas vezes, talvez não tanto agora, mas um cinto, é usado como uma forma De punição corporal às vezes, está certo? Às vezes, Vamos conversar um pouco. um pouco mais sobre disciplina. Você mencionou que eles parecem ter sido disciplinados de formas talvez únicas, como correr ou fazer pranchas. Esse tipo de exercício é para força? Sim, é isso mesmo. eu acho. E você, há alguma preocupação em correr porque é uma forma de punição? Quero dizer, se fosse treinar a criança para futebol americano ou futebol, isso te preocuparia tanto? Ou é a disciplina, ao fazerem a criança correr, que te preocupa? Foram a disciplina e as queixas das crianças. Mas se ele estivesse lá fora querendo que ela fosse a melhor atleta e a fizesse correr, não teria problema com isso? Eu não sei. Eu realmente não sei. E isso é realmente perturbador, porque o delegado indicou que eles documentaram ferimentos não só nos genitais da Rebecca, mas também nos meninos. O advogado do Batiste contestou, porém, se esses ferimentos realmente poderiam ser considerados para uma acusação de abuso sexual. Algum das crianças IRB antes de sua morte, assim como KB1 e KB2 alguma vez indicaram ou fizeram alguma alegação de natureza sexual em relação ao Sr. Batiste? Não que eu saiba. E KB1 e KB2 passaram por pelo menos uma entrevista forense, tá certo? Sim. Eles fizeram uma entrevista forense separada? Ainda não. Isso vai acontecer? Em algum momento. Na entrevista forense, eles revelaram ter sido tocados de forma imprópria e sexual por Sr. Batiste. Eu não me lembro. Você concordaria comigo? Isso é importante quando as acusações são contra meus clientes. Protesto e especulação. Eu vou aceitar o protesto. Então você é o responsável pelo caso? Sim, Uma das acusações é abuso infantil. Você sabia disso? sim. E isso seria KB2. Sim. E você não está ciente das declarações que ele fez sobre qualquer tipo de coisa sexual que esteja acontecendo? Preciso consultar o relatório para te dar detalhes exatos. Os relatórios mencionados foram aceitos como prova, correto? Sim. O tribunal pode revisar esses relatórios se necessário. Sim. E Brower ressaltou que, embora seu cliente tenha sido acusado de abuso, a maioria das acusações das crianças era contra a Anicia Woods, considerada a madrasta delas. Alguma das crianças já indicou ao senhor que o senhor Batiste penteava o cabelo de RB. Não. Com relação às alegações feitas sobre abuso pelas crianças durante sua investigação, foram feitas mais alegações contra a senhorita Woods ou o senhor Batiste? Até onde... Quantas acusações foram feitas sobre quem aplicava o castigo principal ou como preferir chamar? Disseram que vinha dos dois. Eles só apanharam mais da senhora Woods. Ok, mas estou dizendo que em toda a documentação, nos relatórios para as escolas, nos relatórios para quem quer que seja, não era a senhorita Woods que, na maioria das vezes, era listada como a agressora nesses casos, e não o senhor Baptiste. Sim. Isso foi interessante, porque, ao questionar a testemunha, o advogado de Woods perguntou como acusar Woods e Batiste
se o relatório final da autópsia ainda não foi divulgado. Você tem alguma ideia de onde essas lesões foram causadas? Há indício de onde foram causadas e onde ela se feriu? Não. No condado de Maricopa, você mencionou várias denúncias anteriores ao Departamento de Segurança Infantil e outros assuntos. Essas pessoas estão no condado de Apache só há 3 semanas, certo? Sim. Então, muita coisa que você nos contou aconteceu em Phoenix, correr pelo prédio de apartamentos e tudo mais, certo? O que levou ao condado de Apache. Ok. E quanto à falta do laudo da autópsia, nós simplesmente não sabemos por que ela morreu, sabemos? Não sei ao certo. Então você... Não tem nenhuma evidência da causa da morte dela, correto? Protesto. Eu vou aceitar o protesto. Qual é a base para aceitar esse protesto? Agora você pede para ele especular onde está ou responder, já que disse que o laudo da autópsia ainda não chegou. Essa seria a prova. Estamos em um... Sr. Lee, você perguntou a ele se ele não tem provas. Já foram apresentadas provas na audiência de hoje sobre a causa da morte. Não uma causa final. Qual é a evidência e a conclusão sobre a causa da morte? Alguém já concluiu isso? Eu teria que ler os relatórios do médico para saber os detalhes exatos. Eles não disseram que é compatível com abuso e coisas do tipo? Foi só isso que eles disseram? Eles disseram mais, mas eu precisaria consultar. Já concluíram a causa da morte? Sim. Você pode localizar o relatório e nos informar, por favor? Se eu puder revisar. Eu precisaria revisar o relatório, sim. Certo. Você recebeu o relatório? Quero dizer, quem disse isso e o que disseram? Quando receber o relatório, eu te aviso. Você não consegue se lembrar do que eles disseram que foi a causa da morte? Qual médico? Qualquer médico. Ok, eles não deram. Algum médico informou a causa da morte? Eu teria que revisar o relatório. Você não consegue se lembrar de nenhum agora. Lembro do que eram as lesões que causaram sua morte. Meu ponto é, se não sabemos a causa da morte, como saberemos quem a causou? Vou retirar a pergunta. Pode prosseguir, Sr. Lee. Além dos 2 pais, a denúncia diz que cada um deles participou disso. Você tem provas da participação na causa da morte, não dos arranhões, hematomas e tudo mais? Tem prova de quem causou a morte dela? Além deles admitirem que a agrediram e que foi força excessiva. Você está alegando, como parte da denúncia, que houve abuso infantil? Isso inclui uma casa bagunçada? Isso faz parte do abuso infantil? Sim, é. E o que lá representava perigo para as crianças novamente? Fezes de animais pelo chão. Certo. E a falta de água e de energia. No fim da audiência, o juiz autorizou o envio dos casos para julgamento. E em 8 de setembro, a dupla foi formalmente acusada e declarou-se inocente. Seguiremos acompanhando esse caso terrível e buscando justiça para Rebecca. Isso é tudo do Sidebar por agora. Obrigado por nos acompanharem. Por favor, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir seu podcast. Me siga no X ou Instagram. Sou Jesse Weber. Até a próxima.